Fala, coisa linda do titio, eu sou o professor Carlos Eduardo Moraes Pires, mas pode me chamar apenas de Carlos Eduardo Moraes Pires, ou tio Carlão mesmo. Olha só, o conteúdo de hoje está sinistro. É um conteúdo que deixa os alunos de cabelo em pé, sem motivo nenhum, porque o nosso assunto de hoje é muito fácil. Confere aí. Nós vamos ver medidas de tendência central e medidas de dispersão. Quais medidas de tendência central que nós vamos ver? A média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. E lá nas medidas de dispersão, veremos a variância e o desvio padrão, que é o terror da galera. Olha só, quando o assunto é média aritmética, você deve ouvir por aí expressões como essa. Com média de idade alta, repare a expressão média de idade. Já ouviu falar? Por certo, sim, assim como outros tipos de média que são muito comentadas no dia a dia. Vamos então entender isso agora. Observe a idade dos jogadores de vôlei da escola Professor José Veiga da Silva. Carlos tem 13 anos, Eduardo 16, Moraes 17, Pires 16, Cadu 14 e Dudu tem 14. Pergunto-lhes qual é a média aritmética da idade dessa equipe. Bom, para achar a média aritmética, você deve somar todas as idades. 13 mais 16, mais 17, mais 16, mais 14, porque são as idades que foram dadas. E depois você vai dividir tudo isso daí pela quantidade de parcelas, que neste caso é 6. Então a média aritmética será a soma que dá 90 dividido por 6. Qual é a média aritmética? A média aritmética vai ser 15, porque 90 dividido por 6. Essa equipe tem a média de idade de 15 anos. Calcular a média bacana não é? Se liga aí mais um exemplo. Ao medir a temperatura de hora em hora na cidade de Guarapari, registraram-se às 6 horas 14 graus Celsius, às 7h15, às 8h18, às 9h20 e às 10 horas 23 graus Celsius. Perguntou-lhes qual é a temperatura média. Opa, é média? Então, como é que você faz para achar a média aritmética? Soma todos os valores e divide pela quantidade de parcelas que tem ali, que neste caso é 5. Somando, então, todos os valores vai dar 90. Dividindo por 5, você tem, então, uma média aritmética de 18. O que isso significa? Que a temperatura média é de 18 graus Celsius. Se liga aí, é importante que tudo isso que nós fizemos aqui seja representado na linguagem matemática. Olha, parece que vai ser uma coisa feia, mas se liga aí bem devagar. Olha esse exemplo. Calcule a média aritmética de 2, 6, 6, 10 e 16. Então, para calcular a média aritmética, você vai somar todos os números e dividir pela quantidade de parcelas, que nesse caso é 5. Só que agora você vai fazer essa representação na linguagem matemática. Você não vai mais escrever média aritmética. Olha só como é que você vai representar a média aritmética. É legal ou não é? É esse X com esse tracinho aí em cima, ó. E, ao invés de você colocar os números, vamos generalizar. O que você está fazendo aí? Você está pegando o primeiro termo, somando com o segundo termo, com o terceiro, somando com o quarto, e somando com 5. É ou não é? E depois, o que você está fazendo? Você está dividindo pela quantidade de termos, que nesse caso é o 5. Mas olha só, ainda assim nós podemos simplificar isso daí. Tem muita escrita aí. Vamos enxugar um pouquinho mais? Podemos dizer assim, olha, o primeiro termo vai ser representado como x1, o segundo termo como x2, o terceiro termo como x3, o quarto como x4, e o quinto como x5. Complicou isso daí? Você percebeu que esse número aí, subscrito ao x, é a posição que ele ocupa, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto? E aí?
Desesperou com a linguagem matemática? Senhores, com um pouquinho mais de treino e vai ficar bacana. Agora, presta bem atenção quando nós vamos generalizar aí o negócio. Vem comigo. Eu tenho aqui a média aritmética simples de 2, de 4 e... Você observou aí essas reticências? Significa dizer que tem valores aí que não são conhecidos. Uma coisa eu sei, que o último valor é 20. Como é que nós podemos representar isso aí na linguagem matemática? Basta você acrescentar ali também o reticências. No entanto, você não vai poder falar a posição do último termo porque você não conhece. É ou não é? Então, como é que isso aqui ficaria? Você poderia dizer, então, que a média aritmética representada por x, com esse tracinho aí em cima, ó, é igual ao x1 mais x2 mais quantos x tiver aí, mais o último termo. E aí é que eu te pergunto, como representar o último termo, se você não sabe a posição dele para colocar o número ali subscrito? Ah, se você não sabe, então, a posição, você vai colocar subscrito o n. Olha só que coisa linda que ficou isso daí. Essa é a linguagem matemática para média aritmética simples. E aí, desesperou com a linguagem matemática? Não, né? Calma. Com um pouquinho de treino, isso daí vai ficar ótimo para você. Agora que nós já vimos a média aritmética simples, eu apresento a vocês um outro tipo de média aritmética. É a média aritmética ponderada. Se liga aí. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada. Olha só, apareceu agora a palavra ponderada. Estamos agora diante de uma média aritmética simples? Não, é agora a média aritmética ponderada. O que isso daí muda? Isso agora vai mudar porque vai acrescentar um elemento chamado peso. Vamos continuar a leitura aí? Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a quanto? Bom, perceba que agora nós temos esse elemento aqui acrescentado. Que elemento é esse? O peso. Olha, nem precisava ter dito que a média aritmética era ponderada. Por quê? Porque quando aparece o peso, você já sabe que a média é ponderada. O que isso aí vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, olha só. Você tem aí a prova escrita que vale 6. O que significa peso 4? Que você vai ter que multiplicar esse 6 por 4, ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6. É o 6 4 vezes, é ou não é? A avaliação continuada vale 7 e o peso é 4. O que significa isso? Que você vai ter que somar essa nota 7 4 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7. O seminário vale 8, o peso é 2, então você soma 8 2 vezes. O trabalho em grupo sendo 9 com peso 2, você vai somar o 9 2 vezes. Pronto. O que você faz aqui agora, hein? Você vai dividir isso tudo pela quantidade de parcelas, que nesse caso é 12. Somando tudo isso daí vai dar 86. Dividido por 12 vai dar 7,16666, ou seja, aproximadamente 7,2. Agora presta atenção. O que está acontecendo aí? Acrescentou o peso. Quando acrescenta o peso, significa dizer que você vai fazer o quê? Você vai colocar aquele valor ali tantas vezes. O resto é tudo igual. Mas você não vai querer ficar aí representando número por número. Se eu te disser aí, só de maldade, que o peso é 50, você vai ter que somar 50 vezes? Não. Se liga no esquema. Você tem aqui o 6 que você escreveu 4 vezes. Você não vai precisar escrever esse 6 4 vezes. Basta você, ao invés de colocar 4 vezes o 6, você representar como 4 vezes 6. Ao invés de escrever 4 vezes o 7, você representa na multiplicação 4 vezes 7.
Da mesma forma, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Mas tome cuidado, porque nesse esquema você pode se atrapalhar com o número que deve ser dividido, que neste caso é 12. Só que fica bacana se você perceber que aqui você tem o peso 4 e a nota 6. Você tem o peso 4 e a nota 7. Você tem o peso 2 e a nota 8. Você tem o peso 2 e a nota 9. Você percebeu, então, que o peso é exatamente a quantidade de parcelas que você deveria escrever. Então, você pode fazer o quê? Observando o peso aí, você pode simplesmente somar. 4 mais 4 mais 2 mais 2, 12. O que significa, então? Que você vai dividir por 12. Ficou bacana ou não ficou? Então, olha só, você não precisa ficar representando parcela por parcela. Você coloca lá o peso vezes o valor aí que você quer. Só que você tem que tomar cuidado com o quê? Você tem que tomar cuidado com o número que vai dividir. E você já viu que o número ali que você vai usar para dividir é exatamente a soma dos pesos. Vamos escrever isso daí na linguagem matemática? Vamos lá. Olha, eu posso dizer então que a média ponderada é o peso 1 vezes a nota 1, mais o peso 2 vezes a nota 2, mais o peso 3 vezes a nota 3, mais o peso 4 vezes a nota 4. Isso tudo dividido pelo quê? Pela soma dos pesos. É ou não é? Tem muita escrita aí. Vamos simplificar isso daí, hein? Eu posso dizer então que o peso 1 é o P1, nota 1, X1. Da mesma forma como o P2 é o peso 2, o X2 é a nota 2 e assim sucessivamente. Isso tudo aí dividido pela soma dos pesos. Ficou bacana ou não ficou? É exatamente dessa forma aí que você vai olhar lá nos livros na linguagem matemática. Bom, média aritmética já foi. Média aritmética simples, que nós costumamos falar apenas média aritmética, e média aritmética ponderada. Até aqui. É fácil ou não é? Agora nós vamos ver um assunto, olha, esse assunto está na moda. Nós vamos agora ver moda. Se liga aí. Em uma pesquisa com 20 pessoas sobre seu tipo sanguíneo, os resultados foram esses que estão aí. Agora se liga. Temos 7 pessoas do tipo O, 5 pessoas do tipo A, 4 pessoas do tipo AB e 4 pessoas do tipo B. Perguntou-lhes qual é o tipo sanguíneo que mais apareceu nessa pesquisa. O tipo O, 7 pessoas. É ou não é? Sabe o que significa? Que a moda é o tipo O. O que então é moda? Moda são os valores que aparecem com maior frequência no conjunto de valores observado. Traduzindo, moda é o que mais aparece. Tudo bem? Se liga aí. Idade dos jogadores de vôlei da escola Professor José Veiga da Silva. Então está aqui as idades dos jogadores e eu pergunto, quais as idades que mais apareceram? Nós temos aqui 16 e 14. O que isso significa? Que a moda será 16 e 14. Ué, mas a moda pode ter 2 valores? Claro que pode. Pode ter 1, 2 ou mais valores. Presta atenção nesse caso. Qual é a moda? Bom, eu tenho aqui o 3 repetindo 2 vezes, o 5 2 vezes, o 7, o 9 e o 14. E todos estão repetindo 2 vezes. Então eu digo que a moda são todos esses daí. A moda é 3, 5, 7, 9 e 14. É moda demais, não é? Agora presta atenção. Qual é a moda neste caso? Bom, e não tem nada se repetindo. Como não há repetição, dizemos que não há moda. Agora, você já viu que moda é fácil. É o que mais aparece, mas quando ela cai na tabela, pode complicar. Se liga aí.
Temos aqui um exemplo de questão que caiu no Enem. Observe que nós temos aqui, no dia 1º, a temperatura de 15,5. No dia 3, 14. Isso significa dizer que esse valor aí da temperatura se refere a um certo dia. Qual é a moda, então, da temperatura, hein? Bom, a moda é o que mais apareceu. Qual que mais apareceu aí, hein? 13,5. Então, a moda é 13,5. Mas aqui, você está pensando que é sempre fácil assim? Olhei a tabela, observei ali o que mais está caindo? Negativo. Tem situação que você tem que tomar bastante cuidado. Se liga aí. Foi feita uma pesquisa sobre a idade de uma turma conforme a tabela a seguir. Qual é a moda? Tem aí as opções A, B, C, D ou E. Você marcaria o quê, hein? Não vale a letra E. Ô, letra E, o que é essa letra E aí, hein? A letra E, não faço a menor ideia. Não, essa daí você não vai usar não, porque você faz ideia. E aí, você marcaria o quê? Não, não é o 4 não. 4 é o que mais aparece, percebeu? Está aparecendo 2 vezes lá, ó. Mas não é a moda. Será que é o 6? 6 é o maior valor? Não, não, não. Também não é a moda. Qual é a moda? Vai ficar mais fácil de entender se você pegar o que está lá na tabela e transcrever isso daí, imaginando que alguém saiu por aí fazendo uma pergunta. Vamos supor assim, olha, eu vou começar a entrevistar aqui agora, tá bom? Eu vou dizer assim, ó, você, qual é a sua idade? Ah, a minha idade é 17 anos. Tá, beleza. E você? Ah, a minha idade é 17. E você? Ah, eu tenho 18. Vamos então pegar todas essas respostas e ao invés de construir na tabela, vamos escrever uma idade do lado da outra? Vê como é que funciona. Escrevendo uma do lado da outra ficou assim, olha, eu tenho 4 alunos com 16 anos. Escrevi o 16 4 vezes. Eu tenho 6 alunos com 17 anos. Escrevi o 17 6 vezes e assim sucessivamente. Agora dá uma olhada, não na tabela, dá uma olhada nesses números um do lado do outro. Pergunto-lhes qual é a idade que mais aparece aí, hein? 17. Então, qual é a moda? A moda é 17. Viu aí? Não basta apenas pegar ali a tabela e achar que a moda é o número que mais aparece na tabela. Você tem que fazer uma pequena interpretação, mas não se preocupe, porque virão os exercícios e isso vai ficar moleza para você. Afinal de contas, matemática é muito fácil. É ou não é? Bom, vamos ver agora mediana. Pergunto-lhes que número está no meio. O 6. Ó, então o 6 é a mediana. Mediana é fácil ou não é? Mas se liga numa coisa. A mediana é o valor que divide um grupo de valores previamente ordenados. Presta atenção que tem que estar em ordem. Em 2 partes com o mesmo número de termos. Se liga nesse caso. Qual é a mediana? Não, a mediana não é o 6. Por que a mediana não é o 6? Porque os valores não estão em ordem. Vamos colocar esses valores aí em ordem? Agora está em ordem. Está em ordem decrescente. Pergunto-lhes qual o número que está no meio? É o 5. O 5 é a mediana. A ordem dos valores, ela pode ser crescente ou decrescente. Vamos colocar esses valores aí na ordem decrescente? Olha aí, está na ordem decrescente. Pergunto-lhes qual é o número que está no meio? É o 5 também. Claro, né? Então vamos lá, calma aí, respira. Está desesperado não, né? Olha só, mediana é o número que está no meio. Tá, beleza. Mas basta você pegar os números do jeito que estão e ver qual é o número que está no meio? Negativo. O que você tem que fazer? Colocá-los em ordem. Essa ordem pode ser crescente, essa ordem pode ser decrescente. Presta atenção em mais esse exemplo. Qual é a mediana desses números? Epa, peraí. Mas não tem número que está no meio.
Que número que está no meio? Rapaz, não tem número não, hein? Por quê? Porque quando a quantidade for par, você vai ter que fazer um esquema para calcular essa mediana. Como é que você vai fazer isso aí? Você vai ter que pegar os valores que estão ali, ó, no centro. E o que você vai ter que fazer com esses valores, hein? Você vai ter que calcular a média, a aritmética simples, mas isso nós já vimos nessa aula. Você vai pegar então a média de 4 e 10. Como é que você faz isso mesmo? Soma 4 e 10 e divide pela quantidade de parcelas, que neste caso é 2. Qual é a média, hein? A média vai ser 4 mais 10, 14 dividido por 2. A média é 7. Sabe o que significa? Que a mediana será 7. Mas espera aí, não tem o número 7 dentre esses números? Pois é. Quando a quantidade for ímpar, você tem um termo que está ali no meio. Quantidade ímpar, você tem um termo que está no meio. Agora, quando você tem quantidade par, você não vai ter termo aqui no meio. O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que pegar os dois aqui centrais e calcular a média aritmética. A média aritmética será a mediana, que, evidentemente, não estará dentre esses números. Até aqui está tudo bem? Até aqui. Está fácil ou não está? Se liga nesse esquema. Dá uma olhada aí nesses números. Pergunto-lhes qual é o número que está no meio? Rapaz, mas é número para chuchu a beça? Como é que eu vou saber qual é o número que está no meio aqui, hein? Bom, existe um esquema oficial para você descobrir o número que está no meio. Esse método é o método prático. Vamos lá. Ih, desesperou, é? Calma lá, vamos devagar. Eu vou te dar aqui uma pista. Eu já fiz a contagem ali, eu sei que tem 15 termos, tem 15 valores, e 15 é uma quantidade ímpar. Nesse método mais rápido, você vai observar o seguinte, ó. Se a quantidade de termos for uma quantidade ímpar, o que você vai fazer? Você consegue entender isso que está ali, ó? Você está vendo aquele N ali? Isso ali é a quantidade de termos. Você vai pegar a quantidade de termos, somar com 1 e dividir por 2. Blim, blão, pronto. A resposta será o número que está no meio. Mas, se a quantidade for par, aí você vai ter que pegar a quantidade de termos, dividir por 2. Depois, pegar a quantidade de termos e dividir por 2 de novo e somar com 1. E depois, somar tudo. Depois que você fez isso, você dividir por 2. Pera lá. Complicou ou não complicou? Calma aí. Essa linguagem matemática não é para complicar a sua vida. Ela é para facilitar. Se complicou, deixa ela de canto. Depois, quando você tiver bacana aí na matéria, você vai compreender e querer usá-la. Se liga no esquema. Você tem aqui a quantidade ímpar mais 1. Não é isso que está acontecendo? E depois você divide por 2. Minha quantidade é 15. Somando mais 1, 16. Dividido por 2, 8. Sabe o que significa? Não. Não é que a mediana é 8 não, gente. Significa dizer que a mediana está na 8ª posição. Você conta aí qual é o 8º termo. Pronto, esse é a mediana. Agora, nós temos uma quantidade par de termos. Então, utilizamos o quê? Aquele esquema ali, ó. Vamos traduzir aí. Eu tenho a quantidade par, que é 14, e eu vou dividir por 2. Tá, o que eu vou fazer mais aí? Eu vou somar. Somar com o quê? Com a quantidade par dividido por 2, ou seja, 14 dividido por 2 de novo, somando com 1. Prontinho. O que nós temos ali, hein, gente? Nós temos 14 dividido por 2, 7. Mais 14 dividido por 2, 7. Mais 1. 7 mais 7 mais 1, 15. Sabe o que isso significa? Que você vai ter que pegar esse 15 e dividir por 2, achando 7,5. Agora, presta atenção. Você acha que 7,5 é mediana? Claro que não. O que é esse 7,5? É a posição que está mediana. Mas posição 7,5? Nós vimos que quando nós temos quantidade par, não tem o número que está no meio. Nós temos que pegar o quê? Os dois aqui, ó, centrais.
E quais serão esses dois centrais? Bom, o 7,5 está entre o 7 e o 8. Então, você vai pegar o 7º termo com o 8º termo e calcular a média aritmética. Essa será a mediana. É legal, não é? Mas, se você acha que isso daí é complicado, eu tenho um jeito bacana para você calcular a mediana, ou seja, saber qual é o termo central. Demora mais um pouquinho, você tem que ter paciência, mas dá certinho. Se liga aí. O que você pode fazer aqui? Você quer o termo que está no meio. Então, você vai eliminar os extremos, os números que estão na ponta. Eliminando, quais os números agora que estão na ponta? O 2 e o 20. Elimina. E assim você vai fazendo sucessivamente. O que você está fazendo aí, hein? Você está eliminando os números dos extremos. Opa! Sobrou o que aqui? O 8. Então, o 8 é a mediana. Presta atenção, então, quando a quantidade for par. Você vai, então, eliminar os valores que estão nos extremos. Sobrou o quê? Olha, sobrou aqui o 9 e o 10. O que significa esse 9 e o 10 aí? Você não vai cortar, porque senão não vai ficar nada. 9 e 10 são os termos centrais. Você tem que calcular a média aritmética deles. 9 mais 10, 9,5. Blim, blão. 9,5 é a mediana. Resumindo, mediana é o termo que está no meio. Se a quantidade de termos for ímpar, é fácil. É aquele termo ali, é só você olhar qual é o termo do meio. Mas, se a quantidade for par, então você tem que calcular a média aritmética dos termos centrais. Pergunto-lhes, mediana, é fácil ou não é? Olha, agora, muita calma nessa hora, porque tem aluno que diz que não consegue entender de jeito nenhum as medidas de dispersão. Pode isso? Olha só, bem devagar, passo a passo, para você não desesperar. Se liga aí. Medidas de dispersão, nós vamos ver primeiro a variância. O que é a variância? É a média aritmética dos desvios quadráticos. Entendeu alguma coisa? Calma, você vai entender essa definição agora mesmo. Mas você precisa agora ter paciência e atenção, porque precisa do passo a passo. Ou você vai querer compreender de cara essa expressão. Desesperou, né? Não, peraí, não foge não. Aguenta aí, você vai entender isso daí, calma. Bom, isso pode ser estranho para você, mas você concorda comigo que esse x ali, ó, com o i subscrito, você já viu, é um termo, é ou não é? E você já viu também que esse n é a quantidade de termos. Você também reconhece que esse x com esse tracinho ali em cima é a média aritmética. Então, olha só que legal quando você entender o passo a passo. Calcule a variância das seguintes idades. Primeiro, calcule a média aritmética. Moleza, você já sabe fazer isso. Calculando a média aritmética disso, é só você somar isso tudo e dividir por 6. Qual é a média aritmética? 20. Segure isso daí, é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Anote quanto cada idade passou ou faltou da média. Ou seja, você tem a média 20. Agora, você vai ver que 18 se afastou da média 20 para menos. 22 se afastou da média 20 para mais. Então, se liga aí. Anote quanto que cada idade se afastou dessa média. Você tem essas idades. Esse 22 aqui, ó, esse 22. Esse 22 se desviou da média quanto, hein? É só você pegar o 22 e diminuir pela média. 22 menos 20, 2. O que isso significa? Que essa idade teve um desvio de 2.
Pegue agora a idade 23 e diminua pela média. O que você tem aqui? Você tem um desvio de 3. É ou não é? Da mesma forma, a idade 18 vai ter um desvio de 2. Só que esse desvio é um desvio para menos. É ou não é, gente? Por isso você ali representou como menos 2. O 19 desviou quanto? 19 menos a média 20 deu menos 1. Significa dizer, então, que o 19 teve um negativo de desvio. O 20 não desviou nada, né, gente? O desvio é 0. E o 18? 18 menos a média 20 vai dar menos 2, ou seja, desvio de menos 2. Para. O que você está fazendo aqui? Você está pegando todas as idades e você está vendo quanto que elas desviaram, para mais ou para menos. Anotou todos os desvios? Então vamos para o terceiro passo. Você agora vai calcular o quadrado desses desvios que você achou. Vamos colocar ele lá? Como que nós vamos calcular o quadrado disso daí? Isso daí você já sabe, né, gente? 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado não dá menos 4, né, gente? Vai dar 4 porque expoente par, resposta positiva. Bom, você vai calcular todos os quadrados dos desvios que você achou. Próximo passo, soma tudo. E somar é moleza, não é, gente? Quanto que deu a soma dos quadrados dos desvios? 22. Quando você tiver a soma, você faz o quê? Você divide essa soma pela quantidade de termos. Qual é a quantidade de termos? 6. Pronto, eu vou dividir o 22 por 6, vou achar aproximadamente 3,6. O que é esse 3,6? É a nossa variância. Se assustou ou não assustou? Espera aí, calma aí. Nós tivemos alguns passos e você fala, mas eu não vou conseguir guardar esses passos, mas você vai fazer exercícios. Você lembra da fórmula de Bhaskara? Você lembra que quando você ouviu pela primeira vez você entrou no mesmo desespero? Mas depois de tanto que você fez os exercícios, você já sabe de cabeça qual é a fórmula de Bhaskara. É ou não é? Então, treine bastante porque esse passo aí vai ficar normal para você. Tudo bem até aí? Se liga nesse outro exemplo. Calcule a variância das idades a seguir. Agora nós vamos fazer de uma forma mais objetiva. Se liga. Primeiro eu faço o quê? Primeiro eu calculo a média. A média será 20. Tudo bem. Depois você faz que estrutura mesmo? Você vai pegar cada idade e subtrair por essa média. O que você vai achar aí, gente? Quando você pega a idade e diminui aí pela média, você encontra o que desviou. E o que você vai fazer com o que desviou? Elevar ao quadrado. Tá vendo aí? Você não precisa escrever naquele espaço. Você já pode fazer direto. O que você pode fazer aí agora? Resolver o que está dentro dos parênteses. É ou não é? 6 menos 20 menos 14, 62 menos 20, 42 e assim por diante. Depois que você resolveu o que está dentro dos parênteses, o que você vai fazer mesmo? Isso, você vai calcular o quadrado disso daí. Calculando o quadrado, o que você faz? Isso, você soma tudo. E depois, divide pela quantidade de termos, que é 6. 3.082 dividido por 6 vai dar aproximadamente 513,6. E o que é isso? É a nossa variância. Agora, se liga naquela expressão que você ficou desesperado. O que você está fazendo aqui? Você está pegando um termo e subtraindo pela média, é ou não é? E depois, o que você está fazendo? Elevando isso ao quadrado. Você está fazendo isso para cada termo. E depois você faz o quê? Você divide pela quantidade de termos. E aí? É desesperador? Claro que não, isso é fácil demais. Agora, peraí. Na verdade, variância não é aquilo que você possa dizer, olha como isso cai no Enem.
Na verdade, o que você deve mesmo aprender é o que vem agora, o desvio padrão. Mas você, para saber o desvio padrão, precisa dominar a variância. Se você sabe a variância, se liga como é que o desvio padrão fica fácil, fácil, fácil. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É fácil ou não é? Como assim? Olha só, nós vamos pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela. Presta atenção. Lembra que nós acabamos de fazer isso daqui? Você fez todo aquele processo, coisa linda, tudo bem, e você achou a variância 513,6. Quando você acha a variância, para achar o desvio padrão é um pulo. Olha só, é só você calcular a raiz quadrada dele. Qual é a raiz quadrada de 513,6? Aproximadamente 22,6. Esse é o desvio padrão. É fácil ou não é? Mas peraí, viu a importância de você conseguir calcular a variância? Com treino vai. Depois que você achou a variância, você faz o quê? Isso, você está ficando fera, você acha a raiz quadrada. Se liga nesse outro exemplo. Nós fizemos isso, não fizemos? Achamos que a variância era 3,6. Fala para titio agora como é que você acha o desvio padrão dessas idades. Você vai pegar essa variância e fazer o que com isso? Calcular a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 3,6, hein? A raiz quadrada é aproximadamente 1,9. Então, o que é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Senhores, nem foi tão complicado assim, foi? Você viu a quantidade de conhecimento em uma só aula? É claro que você não está acreditando que essa aula em vídeo vai substituir a explicação do seu professor, vai substituir a interação que você faz com os seus colegas e não vai substituir também os exercícios que você tem que fazer. E olha, fazer muitos exercícios. Presta bem atenção na dica que o tio Carlos aqui vai dar. Matemática é igual futebol. Eu nunca joguei futebol na minha vida, mas sempre assisti futebol. Será que agora, se eu for ali para a quadra para jogar, eu consigo? Não, não se aprende a jogar futebol assistindo futebol. Não se aprende matemática apenas assistindo explicação. Pegue agora os exercícios e treine, treine, treine que você vai ficar fera. Mas, seja sincero, até aqui, tá tudo bem? Tudo o que você viu aqui é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.